Muito obrigada. Realmente, para mim, é uma honra muito grande poder estar aqui com vocês hoje. Completei 70 anos agora, dia 3, e estou com muita energia mesmo, muito ainda para dar para Jesus, né? Então, creio que Deus tem uma palavra para nós hoje. Estou animada e senti muito honrada de poder compartilhar hoje com vocês. Nós sabemos que logo já é o tempo de Natal. E para muitos de nós é um tempo muito feliz, muito bom. Mas para muitas pessoas, né, a gente já vê até no trânsito, tanta gente indo para o shopping, indo comprando, fazendo compras. Pessoas tentando preencher um vazio que tem no coração deles com coisas. Com festas, com bebidas, com drogas, com sexo, com tanta coisa, com tantos presentes. Mas como é que Deus vê essas pessoas? Qual é o coração de Deus por elas? E hoje eu quero nos desafiar a que nós possamos ver as pessoas durante esse tempo como Deus as vê e ter o coração de Deus por elas. Quero começar contando um pouco de uma história minha, uma experiência que eu tive como adolescente. Eu morava lá no interior de Goiás, numa pequena cidade chamada Vianópolis. E eu estudava lá numa escola da Missão Novas Tribos. A Missão Novas Tribos tinha uma escola lá que era para os filhos dos missionários. Então, todos os alunos eram filhos de missionários e todos os professores eram também missionários. Então, nós era até um internato, a gente morou lá, eu, meus irmãos, nós todos moramos lá, enquanto nós estávamos estudando. Mas teve uma aula que o professor era assim, fácil para a gente desviar o assunto. E o nosso alvo todo dia era de desviar o assunto com ele. Eu não me lembro a matéria, mas eu sei que o que a gente queria fazer é desviar o assunto. E um certo dia, eu não sei como, mas o assunto se tornou a ser sobre chorar. E aí ele falou assim, eu posso chorar a hora que eu quero. Aí nós pensamos, agora já vamos dar corda aqui para ele, né, já desviar o assunto. E não assim, brincando lá, falando, nós queremos ver o senhor chorar. Chore aqui para nós. Com isso, esse homem baixou a sua cabeça. E com poucos segundos, ele levantou o seu rosto. Lágrimas estavam descendo no seu rosto. E o que ele falou marcou a minha vida. Ele falou, é só eu pensar nas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e estão morrendo e indo para o inferno. E com isso ele chorou lá na nossa frente. Eu lembro que naquela hora eu também comecei a chorar e eu pensei, Deus, me deu um coração igual ao seu. Um coração apaixonado pelas almas perdidas. Aquilo marcou a minha vida. Realmente, qual é o coração de Jesus? Todos nós conhecemos João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E aí olha esse versículo. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós sabemos que há tantas pessoas ainda, aqui ao nosso redor,
ainda não crê em Jesus, ainda não conhecem Jesus, ainda não tem essa certeza da salvação como nós temos. E a Bíblia deixa muito claro que há só dois destinos depois da morte: é o céu ou o inferno. Mas lá em Romanos 10, 14, ele pergunta: como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Queridos, nós somos as pessoas que Deus tem escolhido para pregarmos o Evangelho, para conversar com as pessoas, para falar para elas do amor de Jesus. Nós todos conhecemos aquele versículo em Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Minhas testemunhas. Testemunhas. Ele nos escolheu. Esse é o nosso chamado aqui. É para sermos testemunhas dele. Aí também ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e aí o 20, diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Nós fomos os escolhidos para compartilhar Jesus. Nós temos esse privilégio. Nós que já conhecemos Jesus, não vamos deixar as pessoas passar esse Natal sem com que nós vamos falar com elas de Jesus. Lembro, meu pai sempre nos contava de quando ele ainda morava lá nos Estados Unidos, era ainda solteiro, e ele estava lá na sua fazenda, voltando para casa, no seu trator, e como o Espírito Santo começava a tocar nele, e falava para ele assim: filho, você tem tudo que você sempre quis na vida, mas e as milhares e milhares de pessoas que vivem além do mar, que estão morrendo e não me conhecem ainda, e o destino delas é o inferno. Meu pai falou que aquilo sempre pegava e alcançava, e ele sabia que era ele, Deus tinha o escolhido para ser testemunha de Jesus, para falar o Evangelho. Foi o que o levou até a ser um missionário. E há 70 anos atrás, ele veio aqui para o Brasil. Eu nasci no caminho, e aqui então, eles há 70 anos atrás, vieram para o Brasil como missionários. Jesus disse em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quais são os grandes mandamentos que Deus tem nos dado? Teve uma vez que estavam lá um grupo, e um mestre da lei chegou com Jesus e fez a pergunta. Lá em Mateus 22, 36 a 40, diz assim, ele chegou com ele e perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí ele falou: primeiro, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus mesmo disse que esse era o grande mandamento. Se nós começarmos a realmente amar a Deus, né, de todo o coração, eu gosto até de usar a sigla CAFÉ, né, de amar a Deus de todo o ser, de coração, de alma
F de força e E de entendimento. Né? Se a gente amar a Deus com café, né? De todo o coração, de toda a alma, toda a força e todo o entendimento, isso nós vamos estar cumprindo o que Ele pediu de nós. Vamos estar obedecendo o seu mandamento, amando a Deus. Todo dia, a primeira coisa, quando você vai tomar o seu café, você já lembra, hoje eu vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha força, todo o meu entendimento. Vamos amar a Deus em primeiro lugar. Vamos buscar a Deus em primeiro lugar. E aí, se nós fizermos isso, o segundo vai acontecer. Nós vamos amar o nosso próximo, porque Deus é amor. E Deus em nós vai fazer com que o amor dele vai sair, vai fluir através de nós para as pessoas. Para as pessoas. Nós lembramos que a grande comissão de Jesus, as últimas palavras dele, antes dele ir para o céu. Né? Sempre as últimas palavras de alguém que a gente gosta muito, são palavras que nós gravamos, que nós seguramos, que nós valorizamos. As últimas palavras de Jesus para todos nós, antes dele ir para o céu, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Queridos, essa grande comissão, esse grande mandamento, o último mandamento que Jesus nos deu, o que eles nos dizem é que são esses dois verbos, vão e façam. Mas que o verbo principal aqui é façam, é de fazer discípulos. E esse vão é tipo assim, enquanto você for, aonde você for, faça discípulos. Faça discípulos. E para fazer discípulos, nós precisamos primeiro ganhá-las para Jesus. Precisamos estar lá testemunhando do que Jesus fez em nós, para que essas pessoas vão conhecer Jesus. Aí sim, nós vamos cuidar bem delas. Como vamos ter este coração apaixonado pelas almas? Bom, vamos ver alguns exemplos rapidinho aqui de Jesus. Vocês lembram que Jesus veio, ele teve que vir para nascer aqui na terra e viver como um homem, porque o nosso pecado, né, nos separa de Deus. E o salário do pecado, o resultado do pecado é morte, morte espiritual. Então tinha que ser também um homem que viesse para o mundo, para poder viver aqui uma vida sem pecado, para poder tomar o nosso pecado sobre si. Nós acabamos de tomar a ceia tão especial, sempre lembrando o que Jesus fez por nós. Mas nós sabemos que isso foi porque Ele escolheu a nos amar. Ele escolheu a nos amar tanto, que Ele deixou a sua glória, veio aqui. E Ele viveu aquela vida santa, e também uma vida exemplar para nós. Aquela vida de amor, de paixão pelas almas perdidas. Sabemos, quero só mencionar algumas das passagens que falam sobre essa compaixão que Jesus teve. Em Mateus 9, 36, diz: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. É assim que nós devemos também olhar e ver as pessoas. Nós temos que ter esse mesmo coração. Coração que vê as pessoas como Jesus vê. Quantas vezes nossa natureza humana é de olhar para alguém e já começar a julgar, já condenar, ver essas pessoas que estão fazendo coisas erradas. E a nossa tendência é de condenar logo, é de começar a julgar. Mas como que Jesus olhou?
com compaixão, com compaixão. Foram por elas também que ele veio, que ele deu a sua vida. Logo depois que Jesus soube que João Batista tinha sido decolado, né? Ele estava muito triste. João Batista foi o precursor de Cristo, foi o que veio para anunciar a vinda de Jesus, foi um grande homem de Deus, e era primo também de Jesus. E quando Jesus soube dessa notícia, olha o que a Bíblia diz em Mateus 14, 13 e 14, diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, quando ele soube que João Batista tinha morrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Ele estava precisando de um tempo de luto, estava muito triste em saber da morte desse homem tão poderoso, desse homem de Deus. Mas aí olha só, as multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Em vez dele ir e falar assim: gente, eu não estou em condições agora de conversar com vocês, eu estou mal, eu estou precisando de um tempo sozinho, eu preciso falar com Deus, com meu pai. Ele viu as multidões, teve compaixão delas e curou. E nós sabemos que foi nessa vez que aí eles ficaram o dia todo, ele ministrando para eles, curando. E aí até que foi quando ele fez a multiplicação, a grande multiplicação, né, dos 5 pães e os 2 peixinhos. Outra vez aqui também, tem tantas, mas eu só escolhi algumas aqui para a gente compartilhar. Lucas 7, 13. E ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. E nós sabemos o resto da história. Ele tocou naquela caixão, naquele morto, e ressuscitou o filho dessa viúva. Ele teve compaixão. Jesus foi o exemplo para nós de uma pessoa que, independente da situação em que ele estava, se ele estava cansado, se estava já na hora de dormir, qualquer hora, quando ele via o povo, ele tinha compaixão. Que nós possamos, né, Senhor, nossa oração, que nosso coração vai ser assim também. Que nós vamos ver o povo, nós vamos ver essas pessoas, e nós vamos também ter compaixão delas, como Jesus teve. Em Lucas 15, Jesus descreve lá um pastor que estava cuidando das suas ovelhas, mas ele chegou lá, foi contar as ovelhas, ele viu que 99 estavam bem, mas uma tinha se perdido. Uma ovelha tinha se perdido. E o que ele fez? Ele deixou as 99 e foi atrás daquela uma. Esse é o meu desafio para nós agora, neste Natal, nesse tempo, que nós vamos correr atrás daquele um, igual Jesus fez. Ele foi atrás, ele não desistiu. Tem uma história que meus pais moravam em Goiás, e mudamos para Goiás quando eu tinha 11 anos de idade. E então a primeira igreja que meu pai plantou lá em Goiás foi uma história bem interessante. Ele chegou lá em Goiás e nós morávamos nessa cidade onde nós estudávamos. Primeiro nós morávamos em Vianópolis, depois meus pais mudaram para Goiânia. Mas enquanto eles primeiro moraram lá em Vianópolis,
Meu pai então procurou alguma comunidade onde não tinha nenhuma igreja evangélica para plantar uma igreja lá. Então tinha uma comunidade não longe de onde estávamos morando, uma comunidade chamada Passa Quatro. Então o papai resolveu, vou lá, vai ser lá que nós vamos plantar nossa primeira igreja. Então meu pai tinha um projetor em que ele mostrava filmes da vida de Jesus para atrair o povo. Então ele ia para a praça pública, né, e lá então montava o projetor, mostrava o filme, porque naquele tempo quase ninguém tinha televisão ainda nas suas casas, então para ir assistir, todo mundo ia lá para a praça para assistir. E nós, os filhos, e também meus pais, durante o dia a gente ia de casa em casa, visitando as pessoas, distribuindo folhetos e convidando para ir para a praça à noite. Então foi assim que nós fizemos lá em Passa Quatro. Então todo domingo à tarde a gente ia lá e fazíamos íamos visitando as pessoas e aí mostrando o filme. Durante o filme, o meu pai dava uma paradinha com o filme, para o que ele falava assim que era a propaganda. Só que aí ele dava uma paradinha e aí ele explicava o evangelho. Bem claro, bem simples. Aí ele falava, se você quer receber Jesus como seu Senhor, ou se você quer oração para cura, ou para qualquer outro motivo, assim que terminar o filme, venha até o projetor que nós vamos orar com você. Então aí, as pessoas, né, depois do filme, iam lá para receber oração. E aí ele pegava os nomes das pessoas e aí durante a semana ele ia visitando as pessoas. Era assim que ele tinha feito em Minas Gerais e tinha plantado muitas igrejas lá. Só que nessa comunidade de Passa Quatro, ninguém quis receber Jesus. Ninguém. Alguns até foram na frente lá com ele para pedir oração por cura, mas não queriam receber Jesus, não queriam. Então, ele estranhou muito. Isso foi semana após semana. Chegou um ponto que meu pai pensou assim, bom, o apóstolo Paulo, ele dizia que se a comunidade te rejeitar, é para você sacudir a poeira dos seus pés e ir para outra comunidade. Então meu pai chegou a pensar, é isso que eu vou fazer. Ele falou assim, eu vou mais um domingo para Passa Quatro. Se ninguém receber Jesus, não vamos voltar lá mais, vou procurar outra comunidade. Só que naquele último domingo que nós estávamos lá, nós estávamos naquela rotina de ir visitar pessoas, fazer convites. Chegamos numa certa casa e o Senhor prontamente nos convidou para entrar. Nós entramos lá na casa dele e o meu pai então começou a explicar o evangelho para ele, bem claro, bem simples. Aí, assim que meu pai terminou e perguntou se ele gostaria de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, na hora, esse senhor falou, sim, eu quero. Aí ele orou com meu pai, né? Só que aí meu pai ficou curioso, falou assim, mas assim, tão rápido ele quis receber Jesus? Mas o meu pai perguntou para ele, mas você foi alguma vez lá na praça? Né? A gente estava todo domingo aqui. Ele falou, sim. Eu ia sempre. Ele falou assim, você nunca sentiu de receber Jesus? Ele falou assim, o senhor tem que ouvir a minha história. Aí, o nome desse senhor era Antônio. Aí o senhor Antônio falou assim, eu era o presidente de um centro espírita, de uma outra comunidade, não muito longe daqui, chamada Brasilinha. E ele falou assim, lá nós tínhamos até o prédio, nós tínhamos muitas pessoas frequentando, e eu era o presidente, eu era o líder. Então toda semana a gente estava lá, mas ele falou assim, eu vi que não era certo, os demônios começaram a me atacar, eu comecei a ficar louco. Ele falou assim, eu fiquei tão louco, que eu tive que fechar o centro espírita, e eu fiquei no hospício por 1 ano. Ele falou, depois que eu finalmente melhorei, saí do hospício, voltei lá para Brasilinha, entrei naquele prédio, me ajoelhei lá no meio, sozinho.
e clamei a Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe, mande um dos teus filhos para minha casa, para me falar a verdade. E ele falou: então toda vez quando eu estava lá na praça, eu ouvia o Senhor. E eu pensei: mas não é a resposta da minha oração. Eu não tenho certeza se é a verdade. Ele falou: mas quando você veio aqui, assim que você entrou aqui na minha casa, eu sabia que era a resposta da minha oração. Aí, olha só, o amor de Deus por este homem, né? E aí ele falou assim: agora o senhor tem que ir comigo para essa comunidade, lá para Brasilinha, onde eu tenho ainda até lá, o prédio do Centro Espírita está lá, está fechado, está lá. Ele falou: mas tem muita gente lá que eram seguidores. Ele falou assim: eu vou adiante, eu vou adiantado e eu vou convidar as pessoas para reunir e vamos fazer uma reunião lá. Aí meu pai ficou muito animado e falou: tá bem, vamos. Marcaram o dia. Aí quando chegamos lá na comunidade, era só assim umas 2 casas, era bem pequena a comunidade. Aí meu pai parou e falou assim: mas é aqui que é Brasilinha? Ele falou assim: é aqui mesmo. Meu pai pensou: poxa, não tem ninguém nessa vila. Aí ele falou assim: mas é aqui que tem um centro espírita? Aí ele falou: sim, é aquele prédio bem ali. Aí realmente o senhor Antônio tinha ido adiantado, ele tinha convidado o povo todo, e logo, logo, o estacionamento lá daquele prédio ficou lotado. Agora, vocês têm que entender que o estacionamento era só um monte de postes, onde todo mundo ia e amarrava os seus cavalos, porque o transporte de todo mundo era cavalo. Ninguém morava na vila, eles todos moravam descendo a montanha lá ao lado do rio. Então aí logo encheu esse prédio. Eu não sei, porque eu nunca perguntei para o meu pai, mas eu imagino, eu não me lembro, mas eu imagino que a primeira coisa que meu pai fez foi expulsar qualquer demônio que ainda tivesse lá dentro daquele local. Mas aí meu pai pregou, bem claro, bem simples, o evangelho. Aí quando ele terminou, ele perguntou assim: agora, se vocês querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, dê um sinal levantando a sua mão. Todo mundo levantou a mão. Aí meu pai pensou: acho que eles não entenderam, né? Porque assim, na outra comunidade ninguém queria Jesus. Então aí ele, de novo, explicou bem claro de novo o plano da salvação. Aí ele falou assim: agora, se vocês entenderam e querem receber Jesus como seu Senhor e Salvador, dê um sinal, levante a sua mão. De novo, todo mundo levantou a mão. E teve um senhorzinho, um velhinho sentado lá dentro e falou assim: a gente quer, mas a gente não sabe como. Naquela noite, nasceu uma nova igreja. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E só para inteirar essa parte, que com aqueles primeiros que se converteram e que se batizaram, foi quando eu e o meu irmão Timóteo também nos batizamos com aquela primeira turma, né? Descemos lá a montanha, lá no Rio dos Bois, e foi lá que nós nos batizamos. E 2 anos atrás, eu e o Paulo nos convidaram para ministrar lá. Ainda a igreja está lá, forte, firme, servindo a Jesus. Glória a Deus. Fruto permanente, aleluia, aleluia. Mas tudo por quê? Porque meu pai perseverou. E aí aquele senhor, Deus usou o senhor Antônio, né? Por causa dele querendo tanto conhecer Deus. Quando ele conheceu a Deus, aí sim, ele teve amor por todos aqueles outros que estavam perdidos. Esse é o coração de Deus, esse é o coração de Deus. Nós também, e agora essa realmente é a última história que eu vou contar antes de dar um desafio aqui para vocês. Mas meu irmão, pastor Lucas, né, eu e meus irmãos todos fomos criados aqui no Brasil como os filhos de missionários. Depois nós todos fomos estudar
no exterior, mas aí, um por um veio voltando, como missionários também. O Lucas, o meu irmão mais velho, ele sempre sonhou em ser um missionário na Amazônia. Então, depois que ele veio, voltou para o Brasil, meus pais moravam ainda em Goiás, ele foi lá, ajudou um tempo com eles, mas aí ele mudou para Santarém e começou o trabalho lá em Santarém. À medida que ele começou lá, ele fez viagens de pesquisas pelos ribeirinhos, viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. Então aí ele foi chamando o resto da família, chamou meus pais, chamou o resto da família. Vocês precisam vir aqui me ajudar. Aqui a obra é muito grande, tem muito trabalho, muitas pessoas aqui que ainda não ouviram falar do amor de Jesus. Então acabou que todos nós fomos, eu e o Paulo estávamos ainda morando nos Estados Unidos. O Lucas ligou para nós e falou assim: vocês precisam vir para cá, vocês precisam me ajudar. Eu sempre sabia que Deus tinha me chamado para ser uma missionária enfermeira. Aí ele falou: Rebeca, é com a enfermagem, é com a área de saúde que nós vamos entrar aqui nas comunidades e que vai ser a porta que vai abrir essas comunidades para o Evangelho. E realmente aí então em março de 82, nós viemos para o Brasil e a Beth tinha 1 aninho quando nós viemos. A Ruth, a nossa filha mais velha, tinha 2 e os outros 2 já nasceram lá em Santarém. Mas então, então nós começamos o trabalho, né, de saúde nos ribeirinhos. Então nós escolhemos de fazer o homeschooling para que os filhos pudessem ir comigo nas viagens. Eu não queria ir nessas viagens dos ribeirinhos sem levar os meus filhos. Então, aí nós optamos por fazer o homeschooling. E a gente teve muitas experiências, né, nessas viagens dos ribeirinhos. E no início, ainda não era assim. A igreja não era muito conhecida. E às vezes tinha um pouco de perseguição, né? Às vezes as pessoas, nós éramos ameaçados. Pois então eu quero até contar uma dessas histórias. Uma vez nós estávamos passando no rio com o nosso barco e as pessoas já começaram a reconhecer que aquele barco, né, que a gente andava era um barco que tinha atendimento de saúde. Então, nós estávamos passando na beira de uma comunidade onde eles nunca tinham deixado a gente entrar para falar do Evangelho. Mas, neste dia, tinha um senhor lá na beira, dando sinal assim para a gente parar. Então nós pensamos, bom, vamos parar. Essa comunidade nunca ainda nos deixou entrar, vamos parar, vamos ver o que eles querem. Aí nós chegamos lá, na beira, e ele era o presidente da comunidade. E ele falou assim: olha, vocês têm remédio aí? É porque o meu filho está muito doente e eu estou precisando muito de alguém que vai dar uma olhada, fazer uma consulta para ele. E na hora eu falei: sim, nós temos, a gente quer atender sim o seu filho. Eu falei: eu também estou aqui com um odontólogo canadense que está aqui conosco. Se você quiser, a gente pode atender o seu povo durante o dia todo aqui. Vamos atender o seu filho e também os outros que precisarem. E aí, se o senhor permitir, à noite a gente gostaria de usar o salão comunitário. Geralmente nessas comunidades eles têm um salão, que é o salão de futebol deles. Nós gostaríamos de usar o salão comunitário para mostrar um filme sobre a vida de Jesus à noite. Aí ele falou: tá, pode sim, pode sim. Ele ficou todo animado e nós também ficamos muito animados. Então aí fui primeiro lá, atendi o filho dele, ficamos atendendo o povo dele o dia todo. Quando chegou de tardezinho, os rapazes pegaram, né, o projetor e as coisas lá do barco para levar lá para o salão comunitário. Chegaram lá, começaram a montar o projetor, só que o irmão do presidente, ele chegou lá, porre, sabe, estava muito bebido. E fazendo ameaças: nós não queremos sua religião aqui, nós já temos nossa religião, não queremos vocês aqui não, se vocês fizerem qualquer coisa aqui, nós vamos te matar. E ele ficou ameaçando e querendo derrubar o projetor. Os rapazes pegaram as coisas logo, empacotaram tudo e voltaram para o barco. Aí chegaram lá, nos contando, né, olha,
o que aconteceu. A coisa é que quando lá nessas comunidades não tem nada de polícia, não tem, é assim, né? É bem livre. Então, o que acontece, a pessoa em si mesmo, quando ela está sã, ela não tem coragem de fazer nada. Mas quando ela se embriaga, ela cria coragem. Então, quando eles querem fazer alguma coisa assim, eles bebem para poder criar coragem. E realmente, quando estão bêbados, eles ameaçam e agem mesmo. Então, aí os rapazes voltaram para o barco. E aí eu estava com um dos nossos pastores, que era o capitão do nosso barco, pastor Leôncio. Eu falei assim, Leôncio, mas o presidente falou que nós poderíamos, né, mostrar o filme aqui. Então, vamos lá conversar com o presidente. Nós pensamos, eu lembrei daquele versículo, né, em Lucas 14, 25. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu pensei, não, Senhor, essa comunidade nunca teve a oportunidade de ouvir o seu amor. Ou se tiveram, nunca mais queriam que a gente entrasse lá, né? Nunca tinha nos permitido a entrar. Eu falei, eu sei que o Senhor quer que esse pessoal conheça o Senhor. Eu sei que o Senhor os ama. Então nós fomos lá com o presidente, conversamos com ele. Ele falou assim, realmente eu quero até pedir perdão, mas é porque aqui eu sou o presidente, mas essa comunidade, nós somos uma equipe de liderança e eu aceitei, permiti vocês a fazerem aquilo sem conversar com os restos, e eles realmente não querem que vocês mostrem o filme lá. Mas ele ficou assim com vergonha, porque nós tínhamos atendido o povo dele o dia inteiro, tínhamos feito muito por eles. Aí ele falou assim, mas se vocês quiserem, vocês podem mostrar o filme aqui em frente à minha casa. E lá nas comunidades não tem assim, não tem cerca entre casas não, né? É uma casa após a outra, então era assim bem na rua pública, então, mas aí a casa dele. E nós falamos, tá bem, nós vamos. Aí eu pensei, Senhor, eu sabia que aquela ameaça era uma ameaça verdadeira. Eu pensei, não, Senhor, eu estou pronta para morrer, mas eu não quero que meus filhos morram. Aí eu lembro que, geralmente, sempre quando a gente mostrava o filme, eu e meus filhos, nós todos íamos lá para assistir o filme, mas eu reuni meus filhos lá no barco e falei para eles, olha, hoje, eu não quero que vocês vão comigo assistir o filme. Eu quero que vocês fiquem aqui no barco. Aí eu falei para eles, se a mamãe não voltar, vocês seguem a Jesus, vivem para Jesus. E diga para o papai que eu amo, que o Paulo não estava conosco naquela viagem. Eu lembro orando com meus filhos, beijando-os. E aí saí de lá, do barco, e fui para onde nós íamos mostrar o filme. Mas eu tinha uma convicção tão grande, que essas pessoas merecessem, pelo menos uma vez, ouvir falar de Jesus. Elas estavam morrendo e indo para o inferno. E ninguém tinha ido lá para falar para eles. Então nós começamos a mostrar o filme e eu fiquei lá, orando e vigiando. Né? Fiquei orando, mas orando e olhando. E graças a Deus, nós mostramos o filme. No fim, fizemos o apelo. Várias pessoas receberam Jesus. E hoje nós temos uma igreja forte naquela comunidade. Para a honra e glória de Jesus. Mas às vezes eu penso assim, e se nós tivéssemos amado mais a nossa vida? E corrido de lá. E não tivéssemos dado o evangelho. Talvez até hoje aquela comunidade estaria fechada para o evangelho. Queridos, nós temos somente uma vida. E logo ela passará.
Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Nós somos os privilegiados. Deus nos escolheu para compartilhar o seu amor. O coração dele é pelos perdidos. É pelos perdidos. E ele nos escolheu. Será que nós vamos ter a coragem de compartilhar Jesus? Eu quero nos desafiar que até nesse Natal nós vamos compartilhar Jesus com pelo menos uma pessoa. Peça a Deus: Senhor, me ajuda a correr atrás daquela ovelha perdida. Talvez vai ser alguém da sua família, talvez um vizinho, talvez um colega de aula, de trabalho, talvez até o seu patrão, talvez só aquela pessoa onde você compra pão todo dia, mas que você nunca falou de Jesus para ele. Quando, bastante anos atrás, chegou uma moça que se converteu lá na nossa igreja, lá em Santarém, e ela era órfã. E então aí conversando com ela e tudo, ela morava com o irmão dela, mas a situação não era boa. Então nós a chamamos para morar lá dentro de casa conosco. E ela ficou como se fosse uma filha nossa, a Isaura. Ela até na nossa árvore, né, nós temos a Isaura também lá como uma filha. E a Isaura então morou conosco. Depois de alguns anos dela morando conosco, os irmãos dela se converteram. E aí, um dia ela falou que ela estava lá conversando com eles, e eles chegaram com ela e falaram assim: poxa, Isaura, você recebeu Jesus, você recebeu salvação, mas aí nos abandonou, você foi morar lá com a pastora Rebeca, ficou numa boa, mas você nunca voltou para nos falar de Jesus. Ela falou que ela ficou tão convicta com aquilo, tão mal. Era a família dela. Ela agora recebeu Jesus, ela estava numa boa. Mas o resto da família. Eu sei que ela falou para mim que ela pediu muito perdão deles. E realmente agora, graças a Deus, toda a família da Isaura se converteu. Mas, e essas pessoas? Tem um versículo aqui, na Bíblia, que diz, em Apocalipse 21:4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Por que será que Deus vai ter que enxugar lágrimas lá no céu, quando nós primeiro chegamos lá? Eu não sei, não quero ser herética, mas eu penso que talvez seja, porque naquele grande julgamento, talvez o seu vizinho, um parente, um colega, vai estar sendo julgado lá. E Deus vai falar assim: eu não te conheço. Talvez aquela pessoa vai olhar para mim e vai falar assim: mas não acredito, eu era seu vizinho. Por que você nunca falou para mim de Jesus? Filhos, pais, amigos, depois da morte é tarde demais. Tem que ser agora. Hoje é o dia da salvação, a Bíblia diz. E Ele nos confiou o ministério de reconciliação. Nós somos seus embaixadores. Nós somos suas testemunhas.
quero que você feche os seus olhos agora. Peça a Deus para trazer à tua memória pelo menos uma pessoa, aquela ovelha perdida, que você vai deixar talvez de fazer alguma coisa especial, talvez de assistir o seu Netflix ou o seu seriado. Você vai deixar do seu acomodismo e vai correr atrás daquela pessoa. Peça a Deus para te mostrar qual é essa pessoa e já começa a interceder por ela. Peça a salvação dela. Peça que Deus vai te dar a oportunidade para você, talvez nesse Natal, comprar um presente especial, convidá-la para sua casa, para um almoço, para um café, para um jantar. E você vai compartilhar Jesus com ela. Oh Pai, nós sabemos que o Senhor é tão compassivo. O Senhor nos ama tanto, que o Senhor morreu na cruz por nós. O Senhor mandou Jesus para morrer. O Senhor mandou o seu único filho. Nos deu o teu coração, ó Pai. Nos deu o teu coração. Nós não queremos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus quer salvar essa pessoa. Deus quer salvar, é da vontade dEle. Lá em 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa de voltar para nós, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente conosco. Ele está nos dando ainda essa oportunidade de falar para as pessoas. Porque não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus sim escolheu essa pessoa para ser salva. E é você que Ele está pedindo. Que você seja testemunha de Jesus. Fala o que Deus fez na sua vida. Deixa o amor de Deus fluir através de você. Vamos ganhar almas neste Natal. Vamos amar as pessoas. Vamos vê-las como Jesus as vê. Vamos ter compaixão. Em vez de julgar e condenar, vamos amar e ter compaixão sobre elas. Eu quero convidar todos agora a ficarem em pé.